Quando Regina engravidou aos 16 anos, a família quis que ela casasse, já que esperava um bebê. Mas a jovem decidiu continuar os estudos e criar Vitor Hugo sozinha. Quando ele nasceu, eu tive um choque, né? Porque eu me vi adolescente tendo que cuidar de uma criança. Então, a partir desse momento, tudo girou em torno dele. Mãe e filho praticamente cresceram e amadureceram juntos, o que, na opinião dos dois, tornou a relação muito mais franca e aberta. A partir do momento que eu percebi que ele era uma criança muito consciente, desde 6 meses de idade, eu percebi que ele entendia muito bem as coisas, eu nunca infantilizei ele, eu sempre tratei ele como uma pessoa de igual. Eu conversei abertamente. Na hora que tinha que brincar e ser meiga e dar carinho, é diferente do que na hora que você for realmente conversar. Sempre conversei muito com ele. Apesar de ter feito tudo para criar um filho, como diz a música, de cuca legal, Regina confessa, é difícil aceitar que o menino cresceu. Isso daí foi um pouco difícil para eu aceitar, mas que como devido à nossa relação, por ele ser sempre foi um mini adultinho, né? Foi mais fácil para ele do que para mim. Para mim foi mais complicado. A sensação de proteção às vezes sobrepõe a vontade de dar liberdade para ele. Mas foi totalmente assim natural. Foi uma coisa que foi acontecendo. Os assuntos complicados foram acontecendo naturalmente. Ele sabe abordar muito bem isso, muito melhor do que eu até. Mas quem tocou primeiro naqueles assuntos polêmicos? Sexo, drogas, álcool? Quem que puxou esse assunto e como que você trabalhou isso? Eles foram acontecendo conforme foi chegando cada hora. Conforme eu fui percebendo, o álcool faz parte da vida dele. Então a gente foi conversando gradativamente. Até porque eu nunca tive uma atitude hipócrita, né? Você não vai beber. Sendo que ele via que no final de semana eu bebia também. Então é aquela coisa assim, não adianta ter uma atitude hipócrita. É conversar mesmo. E conforme foi acontecendo na vida dele, eu fui vendo a necessidade de ir falando. Aconteceu conhecer cigarro, então vamos conversar sobre isso. Aconteceu do álcool, vamos conversar sobre isso. Meninas, vamos conversar sobre isso. Eu nunca tive vergonha de falar essas coisas pra ela, porque eu sempre tive certeza que ela ia me entender, que ela não ia me repreender, porque eu sei que às vezes ela já passou por isso, ou ela sabe bem como que é, e que ela ia acabar me entendendo, ia acabar me explicando. Os dois são hoje tão companheiros que Vitor Hugo se sente muito à vontade, até para dar conselhos à mãe. Mãe fuma menos, mãe trabalha menos. Ele sempre policiou bastante assim, em relação a isso. Às vezes ele me surpreende com comentários assim que realmente eu vejo que fica aquela barreira, né? Quem é mãe e quem que é filho, sabe? Que ele tem uma atitude até paternalista em relação a mim. Ele zela por mim como eu zelo por ele. Vitor acredita que recebeu de fato uma educação diferente de outros meninos da mesma idade. Diante da experiência em casa, ele aponta os erros mais comuns que os pais cometem com filhos adolescentes. Acho que infantilizar muito mesmo, igual minha mãe falou, de tratar ele ainda como uma criança de 9 ou 8 anos, mas o cara já tá quase um adulto. E ele continua sendo tratado igual uma criança e ele acaba querendo se afastar de tudo aquilo. E de saber que eu já conheço certas coisas e entender. E acreditar. E acreditar. Você é capaz de escolher, de fazer as escolhas certas. Sim, sim. Eu acho que a única coisa que me incomoda ainda são os meus medos como mãe. Isso daí me incomoda. Mas como companheira de vida mesmo, assim, que ensinou pra ele tudo, eu tenho total confiança no adulto que ele vai ser. Eu acho que a única coisa que me incomoda é o medo de mãe, que é natural mesmo. Mas tirando isso, eu acho que ele tá pronto.